Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje a gente vai fazer maque. São esses dois bolinhos que vocês estão vendo aí na tela, tá? Eu vou tentar fazer, ver se não fica muito longo o vídeo, os dois no mesmo vídeo, tá? É a mesma coisa, é maque que chama. E um é feito com ova, né? Com abacate, outro é com ova, né? Então vamos começar por esse aqui que é mais coloridinho. E é tranquilo também. A gente vai precisar dos fios amigurumi, né? Nas cores que eu vou usar. Verde escuro, verde claro, vermelho claro, preto e branco. Tesoura, agulha 3,5, agulha de tapeceiro, os nossos marcadores de ponto e de carreira, o enchimento e a colinha. Eu acho que nesse caso eu não vou precisar de colinha não, mas eu tô botando aqui. Então vamos ver a receita. Primeiro do de cima, né? Do colorido. Do mais colorido, né? Vamos fazer como colocar 9 pontos baixos no anel mágico, sendo que esses 9 pontos baixos a gente vai dividir entre vermelho, verde escuro e verde claro, ou seja, 3, 3, 3, tá? Aí vou ficar com 9 pontos baixos, eu botei 6 aqui, mas é 9. Aí vou cortar, né, os fios coloridos, que eu não vou usar mais, e vou botar o fio branco. Aí, com o fio branco, eu vou fazer um aumento em cada um dos 9 pontos, né? Um aumento em cada ponto, são 9 pontos, eu vou ficar com 16 pontos. Aí, eu vou continuar com o fio preto sem cortar o branco, que eu vou usar depois no finalzinho, no fechamento. Aí, eu vou fazer, com fio preto, eu vou fazer 18 pontos baixíssimos em toda a volta, para dar a transição. E pegando pela alça de trás. Aí, depois eu vou fazer 18 pontos baixos pegando pela alça de trás. Depois da quinta a sexta, eu vou fazer 18 pontos baixos normais. Na sétima carreira, eu vou voltar com fio branco e vou fazer 9 diminuições pegando pela alça de trás. Para fazer a curvinha, né? Que a gente já sabe, quando a gente tá mudando para tentar fechar, a gente faz com a alça de trás para dar o formato. Aí vou encher, depois vou fazer uma diminuição 3 vezes, vou ficar com 6 pontos baixos e fechar com um anel mágico invertido, ok? É simples e é tranquilo. Então vamos começar com essas 3 cores, vamos tirar o que a gente não vai usar neste momento. Aqui a gente vai usar por causa das carreiras, né? Que a gente precisa. Então vou começar com o fio vermelho claro, né? Que foi o que a gente viu aqui. 9 pontos baixos, sendo 3, 3 e 3 no anel mágico. Como eu falo sempre, não tem mistério para quem me acompanha aqui. Dois e 3. Fazer aquele acabamentinho, né? Depois vamos fazer esse aqui. Esse aqui é o abacate. Né? Daquele jeitinho que a gente já viu como é que faz para mudar o fio, né? Pego essa argolinha e essa aqui do lado. E puxo o fio. Não precisa deixar muito grande não, que a gente só vai fazer 3 pontos, mais nada. Isso aqui não é o ponto, né? Isso aqui é a junção. Lembra que a gente, como vai puxar isso aqui, não pode pegar esse fio grande aqui e trabalhar junto, senão depois a gente não consegue puxar. Deixa eu ajeitar aqui, peraí. Eu posso trabalhar esses dois aqui, o vermelhinho pequeno, eu vou fechar o anel mágico. E esse aqui. Não vamos trabalhar nada pra gente depois não ficar perdido. Vamos lá. Puxo. E vou botar 3 pontos baixos
no anel mágico. Normalmente, a única coisa ruim é que a gente está trocando de cor. Mas é o que a gente faria normalmente, se tivesse com a mesma cor. 2 e 3. Aí eu vou puxar esse vermelho aqui, ó, né? Eu já fiz a junção. Eu vou aumentar essa argolinha, que agora eu vou pegar o verde escuro. O verde escuro eu acho que é o pepino, sei lá. Eu esqueci de perguntar para meus filhos o que era o verde escuro. Aqui a pontinha. A minha filha, quando for editar, ela bota o que é. Vamos lá, ó. Nessa argolinha de cima e nessa aqui do lado. Isso aqui é só para mudar a cor, tá? Tem que ser desse jeito para poder prender a outra linha, porque se a gente não fizer desse jeito, quando eu puxar vai desfazer o ponto. Aí aqui eu tenho que fazer 3 pontos baixos, isso? 2 e 3. Aí agora eu posso puxar o verde claro. Posso cortar todos os fios, tá? Porque esses eu não vou usar mais. Vou tirar aqui. Esse verde eu não vou puxar, eu vou deixar porque eu vou usar ele para mudar pro fio branco, né? A gente vai usar agora. Eu vou fechar o anel mágico. Puxando o fio errado, não é que eu vou fechar. Tá, puxando outro fio que eu cortei. Pronto, ó, fechei o anel mágico. Aí agora eu venho com a agulha, com a linha. Essa foi a primeira carreira, né? Parece que foi um monte de carreira, mas não foi. Foi a primeira carreira. Porque eu fiquei trocando a linha, tá vendo? O anel mágico fechadinho com 9 pontos. Aí eu vou botar agora a linha branca, que eu vou continuar trabalhando com a linha branca. Do mesmo jeitinho que a gente fez a troca de cor da outra. Pode fazer aquela outra troca de cor também, fica a critério de vocês, tá? Ainda mais aqui que não tem problema fazer degrau. Mas eu me encantei com esse jeito aqui, eu quis continuar assim. Vamos lá. Aí agora a gente vai fazer um aumento em cada ponto de base. Então, o primeiro ponto que eu fiz foi o vermelho, né? Então, aqui, ó. Vou fazer 2 pontos baixos em branco aqui, no vermelhinho. Aqui, ó. Aqui é fácil da gente saber quantos pontos tem, porque eles estão de cor diferente, né? Então, vamos lá. Apertei demais, mas tá bom. Dois no mesmo, né? Que eu tô fazendo aumento. Ó, já fiz 2 pontos, eu posso tirar esse verde daqui. Esse ponto verde daqui. Prontinho. Eu vou dar só mais uma cortadinha aqui, senão vai ficar atrapalhando a gente até a gente conseguir subir um pouco. Vou cortar mais um pedacinho aqui, que aí fica menos fio para atrapalhar a gente. Aí agora é só fazer
todos os aumentos. Eu vou ficar com 18 pontos baixos, né? Eu já fiz o primeiro aumento. O segundo. Vamos trabalhar com coisinha pequena, parece que a gente tem 50 dedos, não só 10, né? Segundo aumento. Terceiro aumento. Ó, acabou a linha vermelha. Agora vamos pro verde claro, né? Que foi a sequência aqui. Quarto aumento. Quinto aumento. Sexto aumento. Ih, tá certo, fiz certo. Acho que aqui eu não fiz aumento não, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, tá certo. 11 e 12. É isso? Isso aí. Aí agora... Teve dúvida, achou que não fez? Conta que eu tenho 12 aqui. Eu sei que tá certo, por quê? Porque eu já fiz 6 pontos, eu trabalhei 6 pontos. Botando 2 em cada ponto, eu tenho que ter 12. Agora mais 2, mais 3 aumentos, né? Que dá 9. Ó, verde escuro. 2 pontinhos. Se eu tivesse menos de 12... Aqui eu não teria feito os 3 aumentos, eu teria feito algum ponto sem fazer aumento. Prontinho. A carreira número 2 tá pronta. A carreira número 3 a gente vai mudar para o fio preto, mas a gente não vai cortar esse. Lembra que a gente falou ali na hora que a gente leu a receita? Então eu vou puxar, mas eu não vou cortar. Deixei ele aqui. Vou botar o fio preto. O fio preto... Eu vou pegar a alcinha de trás e vou fazer ponto baixíssimo. Então, vou fazer 18 pontos baixíssimos. Vamos lá. Pegando a alcinha de trás, ó. Né? Lembrando que o ponto baixíssimo pega, faz a laçada e já puxa direto para que tá na agulha. 2, 3, ó, já posso puxar o ponto, o fio branco. Então, eu tenho que fazer 18 pontos baixíssimos, pegando pela alcinha de trás. 4, 5, 6. Lembrando que o ponto baixíssimo não pode apertar demais, senão você muda o formato da peça que você está trabalhando. Mas também aberto demais, vai ficar uma bolota, né? Uma corrente muito grande. Com o tempo a gente aprende a medir, às vezes nem com o tempo. Às vezes eu olho, eu fiz apertado demais, que eu tenho um ponto muito apertado, eu tenho que ficar me policiando. E é ruim você trabalhar se policiando, né? Pronto. Vocês repararam que eu não botei isso aqui nenhuma vez, né? Por quê? Sempre com linha diferente, a gente já sabe quando termina e quando começa. Agora eu já vou começar a botar, porque eu vou continuar com a linha preta, né? Essa foi a nossa terceira carreira. Por que que é importante botar? Alguém me chamou, eu fui fazer outra coisa,
comentei aqui com vocês, aí já não sei mais a carreira que eu fiz e que eu tô. Vou ter que ficar contando e perdendo tempo. Assim não. Agora eu vou fazer 18 pontos baixos pegando pela alça de trás também, mas agora é ponto baixo, não é ponto baixíssimo. Tá? Então eu continuo pegando pela alça de trás, que é essa alcinha aqui. Só que agora eu vou fazer ponto baixo. E não vou aumentar nem diminuir, né? Função 18. Ó, já fiz, já vou colocar aqui, porque eu vou fazer várias carreiras, se eu não colocar, aí eu já me perco. Ó, por que que não pode apertar demais? Além de deformar a peça, na hora que você for fazer outra carreira, você fica desesperado para pegar a alcinha. Peraí, que eu acho que eu peguei. Deixa eu partir o fio. 3, né? Aí a gente vai contando que a gente já vai ver se fez certo na carreira anterior. Tá apertado, eu não consigo enfiar assim. Enfia com a pontinha aqui da agulha, tá vendo? Pronto. E vamos assim até o final. Vou repetir aqui o que eu já falei. Eu bato palma para quem faz miniatura de amigurumi. Amigurumi pequenininho. Eu tô trabalhando com preto, primeiro porque tá dando para ver aqui, né? Por causa da carreira anterior. E segundo porque é só o que a gente já sabe fazer. Não tem nenhum mistério. Pronto. Essa foi a carreira 4. Agora, a 5 e a 6, ponto baixo, 18 pontos baixos normais. Pegando as duas alças. Eu vou fazer aqui essas duas carreiras, porque preto é muito ruim de trabalhar. E volto pra gente botar o fio branco e começar as diminuições. Ó, já fiz as duas carreirinhas, né? Agora a 7ª carreira a gente vai trabalhar com fio branco. Puxo um pouquinho. Corto o fio preto, que eu não vou mais trabalhar com ele. E vou agora colocar o fio branco. Daquele jeitinho de sempre. Essa argolinha daqui, ó. E a do lado, de baixo. Venho com fio branco. Prendo aqui. Aí agora eu vou fazer 9 diminuições, ou seja, vou ficar com 9 pontos baixos, né? E eu vou fazer a diminuição pegando pela alcinha de trás. Em vez de eu fazer pegando as duas alcinhas, eu vou pegar a alcinha de trás. Então, como é que eu vou fazer? Eu posso fazer assim, ó. Pego aqui e pego aqui nas duas alcinhas de trás. Vai ficar mais difícil de trabalhar, né? Puxo o branco. Puxo o branco. E termino o ponto. Isso é uma maneira de fazer. E eu posso fazer também daquele jeitinho que a gente já viu quando pega pela alcinha de trás, ó. Pego, puxo. Pego a outra alcinha, puxo e encerro tudo junto. Aí fica a critério de vocês. Eu prefiro fazer do outro jeito, mas como eu tô mostrando
e o fio preto é muito ruim, eu vou fazer desse jeito aqui, que é bem mais tranquilo, bem mais fácil. Puxo. Tem várias opções, várias maneiras. A gente vai sempre... Ó, esqueci de fechar aqui, ó, puxar o preto. A gente vai sempre vendo o que é melhor pra gente, o que a gente se adapta melhor. Sempre pensando na qualidade do produto, na beleza, né? Porque não adianta fazer, assim é melhor pra mim, mas ficou horrível. Ai, não. Nem sempre o que é melhor é o que a gente precisa fazer. Mas a gente podendo, né, associar as duas coisas, o que é mais fácil para mim e o que é mais bonito, é a melhor coisa, né? Eu não botei o marcadorzinho, por quê? Primeiro, porque é cor diferente, e segundo, porque são 9 diminuições, então são todos os pontos que eu vou diminuir. Então não tenho que me perder, não tenho como me perder, né? Pronto. Ó, você pode botar um enchimento agora ou pode deixar para botar com 6 pontos. Eu já vou colocar, porque esse aqui a gente não vai fazer um enchimento muito grande. A gente vai botar menos enchimento, porque ele tem que ficar mais assim, achatadinho. Não pode ficar redondo aqui, senão vai ficar uma bola. E não é isso que a gente quer. Então, eu vou botar só um tiquinho mesmo, só para não ficar afundando, né, as laterais. E pronto, acabou. O que eu quero quando eu terminar é que ele fique aqui retinho. Agora vamos fazer 3 diminuições. A gente ficar com 6 pontos e depois fechar com anel mágico. Essa foi a 7ª, né? Agora vamos fazer a 8ª, que são 3 diminuições. Vamos lá. Aí a gente já pode fazer a diminuição normal. Pego uma da frente, pego uma de trás. E faço meu ponto baixo. Vamos botar o marcador, porque é da mesma cor, né? Pra gente não se perder. Então, vamos lá, de novo. Pego uma da frente. No próximo ponto, eu pego a de trás. E faço o meu ponto baixo. De novo. Pego uma da frente. Pego uma de trás. E faço meu ponto baixo. 1, 2, 3. Aí agora eu não vou mais diminuir, né? Porque eu preciso de 6. Um, 2 e 3. Mais os 3 que a gente diminuiu, 6 pontos baixos. Corto o fio, porque na tesoura ela tá bem aqui. Puxo e vou fechar com anel mágico. Do jeitinho que a gente está acostumado a fazer.
pontinho por pontinho, pegando pela alcinha de trás. Mas está tão apertadinha, não consegui achar 6, não tem problema. Bota quantos você acha que tem que colocar para fechar. O importante é fechar o furinho. Não pode deixar buraco, senão a manta acrílica sai por aqui. Ó, fechou. Eu nem sei se tinha 6, porque eu nem contei. Eu fui fechando, vi que o buraco fechou, pronto. Resolveu o meu problema. Tá vendo? Prontinho. Ó, vou arrumar aqui. Arrumar aqui. E prontinho. Ó, ficou bem menor que esse. Estão vendo? Por que que ficou bem menor que esse? Porque esse aqui eu fiz com agulha número 3,5, esse aqui eu fiz com agulha 4,5. Aí eu mudei, os que eu tava fazendo de teste eu mudei. Por quê? Porque tava ficando um buraco muito grande. Aí quando a gente bota o enchimento, fica saindo e não dá, né? Uma coisa que vai ser manipulada o tempo todo, que pode criança mexer, botar na boca, já pensou? Se engasgar com a manta. Então, tem 2, aqui tem mais 2. Esse aqui é para quem é guloso, esse aqui é para quem não é muito guloso. Então pronto, o primeiro mac tá pronto. Agora vamos fazer o outro. Esse segundo mac que a gente vai fazer foi esse, inclusive, que me incentivou a... Desculpa, gente, caiu tudo. Esse, inclusive, foi o que me incentivou a... Esse aqui, ó, foi o que me incentivou a fazer com uma agulha menor. Porque, ó, tá vendo? Aqui, ó. Buraco, buraco, aqui. E não é legal isso, né? Então, vamos lá. Esse, o segundo mac... A gente vai precisar do fio laranja, do fio preto e do fio branco. O fio branco é estrela, né? Aparece em tudo, porque é o arroz, né? E o oriental gosta de um arroz que se enrosca, né? Então, aqui vai ficar o laranjinha, que vai ficar como se fossem umas ovinhas. Aqui a alga e aqui o arrozinho, que teoricamente, né, na receita gastronômica, aqui dentro é tudo cheio de arroz, né? A alguinha por cima e a alguinha pelo lado e a ovinha por cima. Mas como aqui não é gastronômico, é amigurumi, a gente vai encher com manta acrílica para não ficar gastando linha de amigurumi à toa. E nesse a gente vai aprender, vai conhecer o ponto puff ou o ponto bufante. Né? Aí você chama como você achar melhor chamar. Ponto puff ou ponto bufante. Vamos começar então com o laranja. Nós vamos colocar 4 pontos puff no anel mágico. O que é o ponto puff? Ponto puff são 3 meio ponto alto fechados juntos. Vamos ver na prática como é que a gente vai fazer. Aí depois a gente vai botar mais um ponto puff em cada ponto. Cada ponto puff tem 2 arrolinhas, então eu vou ficar com 8 pontos puff.
Na terceira carreira, 16 pontos fusto. Na quarta carreira, continuo com... Aí eu faço 16 pontos baixos. Tá? Então, a primeira carreira vai ser com laranja, a segunda também, a terceira também. Aí, a quarta vai ser com fio preto. Cadê o... Aqui, estava escondido, eu não estava vendo. A quarta vai ser com fio preto. 1, 2... Não, a terceira vai ser com fio preto. 1, 2, 3. Aí depois eu faço uma carreira de ponto baixo e depois eu venho com o branco. Eu não escrevi a cor dos fios, né? Deixa eu ver. Ah, não, tá certo. A terceira tá com fio preto, é que eu não li, mas eu escrevi. Eu achei que eu não tinha escrito. Então vamos zerar aqui e vamos começar. Esse eu vou fazer um anel mágico maiorzinho, porque eu vou botar ponto puff que demanda mais ponto dentro, né? Então não vamos fazer muito pequenininho não, que depois a gente fica com dificuldade para trabalhar. A mesma coisa, só que agora eu botei 2 dedos em vez de um dedinho só para ficar mais pontos, senão depois a gente tem dificuldade, né? Então, como eu falei, o ponto puff é o quê? 3 pontos altos, meio ponto alto fechado junto. Então, vamos lá, eu vou fazer 2 correntinhas, como se fosse meu primeiro meio ponto alto. Aí, laço, meio ponto alto, não é assim? Puxo, enfim, introduzo, né, no anel, puxo, fiz 3 correntinhas. Se eu fosse fechar o ponto, o que eu ia fazer? Laçar e passar por aqui, mas eu não vou fechar. Então, vou laçar de novo, introduzir e puxar de novo. Não é isso? Aí, laçar de novo, puxar o fio. Pronto. Aí, eu fico com 7 laçadas aqui. Aí, eu já botei os meus 3 meios ponto altos sem fechar. Aí, agora eu vou fechar. Como é que eu fecho? Eu passo por dentro de todas as laçadas. Inclusive, a que estava inicialmente na agulha. Fechei. Agora eu faço um ponto baixíssimo para fechar. Meu primeiro ponto puff tá pronto. Segundo ponto, mesma coisa. Laço, agulha, puxo e laço. Laço, agulha, puxo e laço. Laço, agulha, puxo e laço. 3 meios pontos altos sem fechar. Agora eu vou fechar tudo junto. Puxa, às vezes pode agarrar uma linhazinha que não vem, mas é só ajeitar, nada de desespero. Só para a morte a gente não tem solução. E mesmo assim não é o fim, né? Então vamos lá. Laço, introduzo e puxo. Laço, introduzo e puxo. Laço, introduzo e puxo. 3 meios pontos altos. Fecho, ponto baixíssimo. Vamos lá. De novo. Laço, introduzo e puxo. Laço, introduzo e puxo. Laço, introduzo e puxo. Puxo tudo. Ponto baixíssimo. Aí agora eu vou fechar o anel mágico. Fechei o anel mágico. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, assim, cada negocinho desse eu vou fazer um ponto puff. Por isso que na primeira carreira eu fiz 4 pontos puff, na segunda eu vou ficar com 8. Porque cada correntinha dessa eu vou fazer um ponto puff. Porque cada ponto puff gera 2 correntinhas. Por isso que sem botar 2 pontos, eu tô aumentando, porque cada ponto puff gera 2 correntinhas. Entendeu? Aí, como é que eu vou fechar aqui para unir os pontos?
eu vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Esse a gente fecha com ponto baixíssimo. Na segunda correntinha ou no primeiro ponto puff que eu não... Então, vamos lá. Vamos trabalhar agora 8 pontos puffs, né? Porque cada correntinha dessa eu vou fazer um ponto puff. Duas correntinhas, que é o meu primeiro ponto puff. Meu primeiro meio ponto alto, né? Então, vamos lá. 1, 2 e 3. Fecho tudo junto e faço um meio ponto baixíssimo. Então, essa foi a primeira correntinha do primeiro ponto puff. Agora, pro segundo. 1, 2 e 3. Puxo tudo junto. Entenderam? Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa, que tem duas correntinhas. Vou fazer um ponto puff aqui e um ponto puff aqui. Vamos de novo. Lembrando o que é o ponto baixo, meio alto. Eu laço, puxo a linha do novelo e fecho tudo junto, mas eu não vou fechar tudo junto, então ele tá aqui separado. De novo, vamos fazer outro ponto, meio ponto alto. Laço, pego a linha do novelo, fica aqui porque eu não vou fechar agora. De novo, outro meio ponto alto. Laço, pego a linha do novelo e eu não vou fechar agora. Agora eu vou fechar os 3 juntos. Geralmente tem 7 correntinhas aqui. Aí eu vou puxar tudo junto, inclusive a que já estava na agulha, e faço um ponto baixíssimo. Viu? É assim. Então, agora é só continuar. Fazer mais um aqui nesse, 2 nesse e 2 nesse. Aí, quando chegar aqui, eu volto pra gente trocar a linha. A gente vai trocar pro preto, vai fazer mais uma carreira com ponto puff de preto, depois uma de ponto baixo, depois a gente volta pro branco. É muito fácil de fazer. Depois que a gente pega como é o ponto puff, é muito fácil de fazer. Então, já já eu volto com a finalização dessa carreira pra gente fazer a próxima. Até já. Ó, já fiz as 2 carreiras, né? Aqui eu posso, tem 2 opções. Eu posso já puxar, porque eu não vou mais usar o laranja, já cortei. Ou eu posso deixar para puxar depois que eu colocar o fio preto. Eu já vou puxar logo para não me confundir. Então, aqui eu fechei com ponto baixíssimo, lembra? Depois eu dou uma puxada para cá e prende mais esse fio. Então, aqui, ó, eu vou começar. Lembra que cada ponto puff dá 2 correntinhas? Então, aqui eu vou começar nessa correntinha aqui. O próximo já com o fio preto. E é também ponto puff. Essa carreira também é de ponto puff. Dois, aí nessa mesma correntinha, eu já posso prender aqui e aqui, esses 2 aqui se eu quiser, tá? Eu sempre gosto para dar, nem que seja um ou dois pontinhos pra gente garantir que não vai soltar. Peraí que eu não lacei sim. 2 e 3. Passo por dentro de todos e fecho com ponto baixíssimo. Ó, meu primeiro ponto puff tá feito e eu posso já botar essa linha para trás para não ficar me atrapalhando. Agora vamos nesse aqui. 1, 2 e 3. Puxo tudo.
deu uma esgarçada, a gente puxa e ajeita, não tem problema. Segundo ponto, ó, mais um aqui, ó, correntinha do ponto anterior, lacei. Dois. E 3. E fecho o ponto. Prontinho. Eu vou agora, então, terminar essa carreira. Vou fazer, depois que eu terminar essa carreira, eu vou fazer a carreira de ponto baixo, desculpa. Vou fazer 16 pontos baixos. E volto pra gente terminar com fio branco. Até já. Pronto. Já fiz os 16 pontos puff e os 16 pontos baixos, mas eu queria esclarecer, antes da gente continuar aqui, eu queria esclarecer uma coisa que no papel que estava aqui anterior eu não tinha escrito, eu até escrevi aqui para facilitar. Eu fiz 16 pontos puff, mas lembra que eu falei que cada ponto puff gera 2 correntinhas? Nesse caso aqui, eu não vou, quando eu for fazer os pontos baixos, eu não vou fazer todas as correntinhas que gerar, senão vai ficar com 32 correntinhas, vai ficar muito aberto, eu não quero isso. Então, eu vou fazer 16 pontos baixos. Ok, a informação estava certa, eu só não esclareci com vocês como que eu ia fazer 16 pontos baixos se eu estava falando sempre para trabalhar nas 2 correntinhas. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar só em uma correntinha. Lembra que eu falei que gerava 2 correntinhas? Uma correntinha fica bem em cima do ponto puff, que é aquela que a gente fecha o baixíssimo, e uma do lado. E nesse caso aqui, os 16 pontos baixos, vou fazer usando só as correntinhas de cima do ponto puff. Essa do lado eu não vou usar. Aí fica assim, ó, bonitinho, direitinho, fechadinho. Ok? Aí agora a gente vai colocar o fio branco. Aí sim, a gente vai colocar o fio branco e vai fazer as 8 diminuições, porque eu vou estar com 16 pontos baixos aqui. Vamos dar um nó aqui, nesses 2 pontos. Nesses 2 fios, o preto e o branco, que a gente já pode botar eles para dentro e trabalhar com tranquilidade. Pronto, aí vamos colocar aqui para dentro. Sempre faço assim, ó, que ele fica todo enroladinho, fica mais fácil de botar para dentro. Entenderam? Eu vou repetir para quem tiver ficado com dúvida. Eu faço 16 pontos puffs, preto, aí eu vou gerar 32 correntinhas. Lembra que eu falei que cada ponto puff gera 2 correntinhas? Aí depois, a próxima carreira, eu vou fazer 16 pontos baixos, mas eu tenho 32 correntinhas, ou seja, eu não vou trabalhar ponto baixo nas 32 correntinhas, eu vou trabalhar só em uma gerada pelo ponto puff anterior. E vou trabalhar, de preferência, naquela correntinha que gerou quando eu fiz o ponto baixíssimo, unindo tudo, que fica exatamente em cima do ponto puff, ok? Aí eu fico com 16 pontos baixos. Aí agora eu vou fazer 8 diminuições, né? Que aí eu fico com 8 pontos baixos. 8 diminuições pegando a alça de trás. Então, aquela diminuição diferente que a gente faz, né? Quando tem essa situação. Eu vou pegar pegando a alcinha da frente, de trás, desculpa. Puxo, vou pegar outra alcinha, puxo e vou fazer minha primeira diminuição. E assim eu vou fazer até o final. 8 diminuições. 1, 2. A segunda diminuição. 1, 2. A terceira diminuição.
quarta, quinta, sexta, sétima, e oitava. Fiz as 8 diminuições. Aí agora, na próxima carreira, eu vou fazer uma diminuição 2 vezes. Que aí eu vou ficar com 6 pontos baixos pra gente fazer o encerramento com o anel mágico. E agora eu já posso... Não, mas antes de eu fazer esse monte de diminuição, vamos colocar o nosso enchimento, né? Pra não ficar difícil depois, que eu tiver com menos espaço, né? Podia ter posto até antes, né? Como eu falo, mas eu fiquei preocupada em explicar aquela questão dos 16 pontos. Eu não quero que ninguém fique com dificuldade ou não consiga fazer o que eu tô mostrando. Meu objetivo é que todo mundo entenda e faça. Eu quero ver todo mundo brilhando no mundo do crochê, do amigurumi e do artesanato em geral, né? Porque eu não vou ficar só no crochê, né? Comecei no crochê, mas aí se vocês quiserem outro, eu também faço resina, biscuit. Se vocês quiserem uma coisa ou outra diferente do que a gente tem mostrado, é só falar, gente. Comecei com crochê porque é o que eu tava fazendo mais ultimamente e é o que tá na moda, né? Então agora a gente vai fazer o fechamento normal, né? Fechamento não, diminuição. 2 diminuições. Uma. Diminuições. Agora eu vou fazer 4 pontos normais. 1, 2, 3 e 4. Corto o fio, puxo e vamos fazer o anel mágico invertido. Do jeitinho de sempre, de dentro para fora. Pegando a alcinha de trás, no caso, né? Ah, mas o meu não deu 6, deu menos, porque ficou algum pontinho para dentro. Não tem problema. Fechou o anel? É isso que é o mais importante. Fechou o anel? Então tá bom. Ó, fechadinho. Daquele jeitinho que a gente já sabe. Mas aí eu vou fazer só por aqui, porque para lá não tem fio branco, né? Para não correr risco de aparecer. Pronto. A gente bota pra cá.
Dá aquela puxadinha. E quando ajeita, some, tá vendo? Prontinho. Mais um projeto pronto. Prontinho. Ficou o maior ou o menor pelo mesmo motivo, que eu fiz aqui com outra linha, com outra agulha, desculpa. 4,5 e esse aqui com a 3,5, né, que a gente tá fazendo. Mas olha como é que fica bem mais fechadinho, sem chance de aparecer. Aqui já tá aparecendo um pouquinho da manta, entendeu? Prontinho, olha como é que tá ficando a nossa barquinha. Linda! Já tá cheia de comidinha gostosa. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê então quarta que vem com mais uma comidinha oriental. Pra quem gosta, gostosinha. Pra quem não gosta, é mais uma comidinha oriental. Que Deus nos ilumine, nos proteja sempre. Tchau. Até lá.